Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Botafogo, tudo bem? Bom, eu espero que sim. O Glorioso, acertou a contratação do Oscar Romero, jogador paraguaio de 29 anos. Ele é melhiço, ele é gêmeo, do Oscar Romero, que jogava no Corinthians. Oscar é um jogador, na minha opinião, até melhor do que o seu irmão. É um jogador que tem uma inteligência tática maior e também bem mais profunda do que a do Oscar. É um jogador realmente bem interessante, aquele tipo de jogador do meio de campo que não sofre pressão, aquele tipo de jogador de meio de campo que realmente aguenta todas as paradas, todas as dificuldades, todos os desafios, encara tudo isso com muita personalidade dentro de campo. Uma personalidade que, ao mesmo tempo que é futebolística, é também uma personalidade, do ponto de vista mesmo do ser humano. Essas duas coisas ele possui, são diferentes. Personalidade futebolística é a capacidade que o jogador tem dentro de campo de conseguir ir muito além, de conseguir se superar. Por exemplo, aquele caso daquele atleta que é muito tímido, que é muito introspectivo, mas que dentro do campo consegue deixar tudo isso de lado para jogar bola, para orientar os seus companheiros se for o caso, para dar bronca também, enfim. Isso é personalidade futebolística. O Romero tem esse tipo de coisa, assim como também tem na sua vida pessoal. Como ser humano, é uma pessoa de muita personalidade também. No caso, alguns jogadores conseguem apresentar uma dessas personalidades dentro de campo, nem sempre conseguem trazer a outra para dentro de campo. Alguns jogadores, contudo, poucos conseguem trazer as duas para dentro do campo. É o caso do Oscar Romero. Isso pode ser interessante, isso, contudo, apresenta alguns efeitos colaterais também, vem apresentando ao longo da carreira desse muito bom meio-campista paraguaio. Antes de eu continuar falando desse assunto, eu queria pedir a sua permissão, abrir um parênteses aqui e falar que este vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta importante, mundialmente conhecida, mundialmente respeitada, tida como uma das mais confiáveis do mundo, em virtude de ser pouco burocrática, entregar rapidamente o lucro para os seus ganhadores, não tem firula, você recebe imediatamente, sem nenhuma firula, sem nenhuma burocracia. Patrocina equipes como Liverpool, Barcelona, inúmeras equipes no futebol mundial, e também tem patrocinado, vai patrocinar nessa temporada simplesmente 13 competições aqui do futebol brasileiro, 13 campeonatos, vários, inúmeros campeonatos estaduais, também a Copa do Brasil, também a Supercopa do Brasil, na verdade, a Supercopa do Brasil, a Série D e também a Série C. Ou seja, você vai encontrar inúmeros jogos na página da 1xBet. São aqueles jogos grandes, como também aqueles jogos que aos nossos olhos são grandes. Todo tipo de jogo. Hoje, por exemplo, você vai ter às 18h30 pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar, Brasil e Equador. É um jogo aí que eu acho que é jogo sobretudo para sair gol no segundo tempo, na minha opinião. Não muitos gols, mas acho que segundo tempo é tempo para ter muito mais gols do que o primeiro. Só uma impressão, nada de muito analítico nesse caso. Fluminense e Bangu pelo Campeonato Carioca às 20h30. Este é um jogo também que eu não presumo que saia muitos gols. As equipes cariocas estão começando a temporada e algumas delas, inclusive, com o time bastante alternativo. Eu acho, por exemplo, que é jogo para você ser bastante atento em relação à quantidade de gols. Não deverá ser muita, o que não significa, por exemplo, que não possa ter aposta, até porque a odd parece bem interessante ali. A gente vai ter às 21h30 o Guarani contra o São Paulo, aí eu acho que é jogo para ter gol pela equipe do Brooklyn e também pela equipe do São Paulo. Acho que a gente presuma aí pelo menos, no mínimo, 2 gols nessa partida. E também um pouco, às 21h30 também, vai ter um jogo pelo Campeonato Paranaense, o Operário de Ponta Grossa contra a equipe do Coritiba. É um jogo, por exemplo, que na minha opinião as duas equipes podem fazer gols. Mas o Coritiba leva vantagem. Eu, por exemplo, se fosse apostar, colocaria vitória ou empate, tem essa modalidade, vitória ou empate para o Operário, meus amigos. Vitória ou empate para o Operário, que vai jogar nos seus domínios. E o Fantasma dos Trilhos não é de brincadeira. Não é de brincadeira. Aí no caso, inclusive, a odd deve ser muito favorável lá no 1xBet se você for nesse empate ou vitória para o Fantasma dos Trilhos, para o Fantasma de Ponta Grossa, o Operário. Tá? Então, se você não é cadastrado, use o link que está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, que é o comentário fixado, para se inscrever e use o código promocional UANXJOSA para você dobrar o valor do seu primeiro depósito. Tá bom, minha gente? Obrigado pela gentileza. Fechando parênteses. Vamos voltar agora a falar do Oscar Romero, esse jogador importante do futebol paraguaio,
uma espécie de jogador referente ali na seleção Guarani, inclusive, um jogador de muita história ali já, apesar de ser novo, 29 anos, mas já é tido como um dos grandes meio-campistas do futebol paraguaio aí dos últimos tempos, né? Um jogador realmente muito diferenciado no trato com a bola, no refino com que assina pelas jogadas, né? Ele assina jogadas ali com muita sabedoria, com muito entendimento e com muita categoria também. É um jogador que sabe pegar essa bola e fazer uma condução via corredor central. Ele é um jogador que também, quando pega essa bola naquele setor, ele também consegue fazer aqueles passes médios e longos, ele consegue ser aquele jogador para fazer o lançamento. O Romero é também aquele jogador que, quando a situação está muito complicada no lado do campo, tal, tem muita gente no lado do campo ali e tal, ele percebe que o melhor é fazer uma inversão, ele é o jogador para fazer a inversão. Ele é o jogador que faz isto muito bem. O Romero é um jogador canhoto, ele joga sobretudo pelo corredor central, mas também pode jogar pelo setor esquerdo, como ponta esquerda, como extremo ali pelo setor, ou também como extremo direito, né? Também pelo setor direito. Eu acho que nesse caso ele funciona melhor pelo setor direito. Por quê? Porque aí, no caso, ele joga com o pé trocado. E como ele é muito habilidoso, chega a ser um desperdício a gente pensar o Romero aprofundando o campo, indo até a linha de fundo. Então é melhor que ele jogue com o pé trocado, porque aí quando ele faz esse tipo de coisa, faz o facão, um panorama ali de possibilidades acaba se abrindo aos seus olhos, ele tem mais facilidade para fazer as assistências, pré-assistências ou então arrematar para o gol. Então, na minha opinião, a melhor versão do Romero é o jogador pelo corredor central. A segunda melhor versão dele para mim é como extremo pelo setor direito. Qual é a lógica do jogador, por exemplo, que joga com o pé, né, com o pé esquerdo no setor esquerdo? A lógica é que ele, em geral, isso facilita, por exemplo, que ele vá até o fundo do campo e faça cruzamento. Ele pode fazer isso, evidentemente, mas não é tão fácil como se ele estivesse jogando do outro lado, fazer esse facão e buscar o centro do campo. Como ele é um meia típico de origem, o melhor é que ele sempre busca o centro do campo. Então, nesse caso, funciona muito bem quando ele joga no setor direito, ou então quando ele joga ali centralizado no meio de campo. É um jogador de livre flutuação no último terço do campo, caminha por todos os espaços ali do terço final, é também um camisa 10 que pisa na área. Isso faz dele um 10 de verdade. Um jogador que arma a jogada, um jogador que constrói a jogada, dá passe, da assistência, mas que também pisa na área buscando fazer gols. O Romero tem um altíssimo número de assistências na sua carreira, é muito alto o número de assistências, assim como também o assustador número de pré-assistências. Então o Botafogo contratou, em tese, um jogador realmente muito interessante e muito acima da média. É só isso? É um grande jogador então? E está tudo muito bem? É uma excelente contratação? Bom, primeiro, isso tudo em tese, né? Ele é tudo isso sim. Na verdade, ele é tudo isso enquanto condição de jogador. Se ele vai dar certo, vai fazer tudo isso no Botafogo, aí é o seguinte, aí é execução. Ele vai conseguir executar tudo isso, aí vem o em tese. Teoricamente, acho que sim, pelo que é o jogador. Ou seja, em tese, acho que sim. Mas não tem nenhum outro problema? Tem outro problema sim. Ele não sabe recompor? Não, ele sabe recompor. Quando ele não está com preguiça, ele sabe recompor. Porque isso para ele, isso vai depender muito da condição mental do jogador. O Romero, como eu disse, é um jogador de muita personalidade, de fortíssima personalidade. Isso às vezes apresenta alguns efeitos colaterais. Não tem nenhum problema nisso. Isso não impede um jogador de ser contratado. A questão é, há uma recepção no clube para este tipo de efeito colateral? O clube está realmente entendendo esse problema e está preparado para lidar com isso? Este é o ponto importante. Porque se não estiver, tem que se preparar. E por que tem que se preparar, especialmente no caso do Romero? Porque, de fato, esse problema colateral dele, às vezes, realmente entra em campo e faz diferença. O Romero é um jogador, como eu disse, de forte personalidade. Na Argentina, ele era o jogador, ele jogou no Racing de Avellaneda e também no São Lourenço. A passagem dele pelo Racing não foi das melhores, a passagem dele pelo São Lourenço também não foi tudo isso. Mas não é que foram ruins, mas em alguns momentos foram bem complicadas. Por quê? Porque o Romero sempre está falando da questão, por exemplo, do preconceito que sofrem os paraguaios. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem na Argentina, a Argentina não é uma sociedade, por exemplo, menos preconceituosa ou mais preconceituosa, menos racista ou mais racista do que a sociedade brasileira, do que a sociedade paraguaia, do que a sociedade uruguaia e tudo mais. Eu acredito que isso está no ser humano e são as circunstâncias que atuam para que um povo, num certo momento, possa parecer um pouco mais racista ou não. Mas eu acho que na medida são tão racistas como nós, aqui no Brasil. Agora, o fato é o seguinte, há uma coisa importante na Argentina que nós não temos aqui no Brasil. Há um enfrentamento como política de Estado a essa questão do racismo.
Então você tem, por exemplo, uma secretaria de direitos humanos, né, que é, por exemplo, uma espécie de ministério, né, tem função de ministério, ou pelo menos quando você não tem isso, porque isso está em todo o governo. Quando você não tem propriamente essa secretaria, você tem, por exemplo, um setor, uma típica secretaria mesmo, né, um órgão, né, ligado a um ministério, né, com pessoas ali que se voltam para trabalhar essa questão do racismo. A Argentina gosta muito de pensar a integração com a América do Sul, então há um combate a partir de política pública, independente do presidente, para essa questão do preconceito. Inclusive o Paraguai é um país que vem sempre sendo pensado como um país muito próximo da Argentina e que não merece os paraguaios receber, às vezes, preconceito dos argentinos. Assim como, às vezes, a Argentina também recebe no Paraguai. Eu conheço as duas realidades muito bem e posso afirmá-lo para você. Então, o que acontece? Na Argentina, quando existe, por exemplo, uma situação de racismo clara, que todo mundo descobre contra paraguaio, isso é abordado de forma profunda no Estado e na sociedade argentina, com os responsáveis sendo realmente punidos, os responsáveis sendo bem fotografados, o seu rosto vai para as redes sociais, todo mundo fala, enfim, não é que isto seja suficiente, evidentemente, né? Não é que isso acaba, evidentemente, com esses atos, mas isto favorece com que este ato não exista. Ou seja, há uma política de combate. Quando o problema acontece, há essa política de combate. Então, ficou um tanto quanto constrangedor na Argentina quando o Romero trazia essa discussão, esse debate do racismo que sofriam os paraguaios que moram na Argentina. Porque a Argentina falava, mas a gente está tentando cuidar disso. Qual é o ponto? E o Romero sempre levava este ponto aí. E quando é que ele levava esse ponto? Em muitos momentos, provavelmente ele estava certo em algumas situações, que a gente não sabe quem sofre racismo em alguma situação. A gente não pode chegar e falar para o cara que sofreu racismo que ele, por exemplo, está mentindo. A gente não sabe disso. A gente não sabe, por exemplo, que o racismo pode fazer, evidentemente, o ato de um racista pode fazer com uma vítima. Mas o problema é que o Romero usava muito isso quando ele, por exemplo, ia para banco de reserva na sua equipe, ou quando o seu irmão ia para o banco de reserva. Então, por exemplo, quando isso acontecia, ele falava alguma coisa do tipo, é porque somos paraguaios. Então esse tipo de coisa realmente dividiu muita opinião na Argentina. Sobretudo quando eles estão jogando juntos, a coisa fica muito mais complicada. O Ángel é uma espécie de jogador que não fala muita coisa. É o irmão, o Oscar, que fala realmente muita coisa. Então, quando ele sai muito da equipe, ele exige que o técnico, por exemplo, dê uma explicação para ele porque ele está saindo da equipe. Se o técnico não der essa explicação para ele, ele faz beicinho mesmo, ele vai para a encrenca e ele tem muita habilidade para fazer com que essa insatisfação vire algo público. Isto realmente, ele fez muito isso, sobretudo no São Lourenço, simplesmente dividiu o elenco do Racing e dividiu o elenco do São Lourenço em dois, porque o Romero é aquele tipo de jogador que quem gosta dele realmente consegue gostar muito, e ele consegue convencer as pessoas, mas é também aquele jogador que quem não gosta dele realmente não gosta dele. E quando ele não está feliz com as coisas, ele para de fazer recomposição, ele para de marcar, ele para de ter essas ações ofensivas, ele quer a bola no pé dele. Então esses são os efeitos colaterais que esse jogador apresenta, e é também por causa desse tipo de problema que ele não cresceu muito mais, que ele não avançou muito mais na sua carreira. Mesmo na China, quando na China estava, ele também arrumava problema. Ele chegou livre depois para o São Lourenço, porque, dentre outras coisas, porque o time chinês era tanta coisa que acontecia, que o time chinês realmente falou, tudo bem, não tem problema, vamos lá. Tal. Então, o Romero é, de fato, um grande jogador, gente. O que eu estou achando é o seguinte, o que eu estou falando é o seguinte, é muito importante que existam elementos de recepção para esse tipo de coisa no clube. E o que significa isso, Josa? Significa o seguinte, o departamento de futebol tem que ser muito atuante no Botafogo, algo que nem sempre acontece no Botafogo, algo que nem sempre acontece também nos demais clubes do futebol brasileiro. O departamento de futebol tem que realmente exigir fazer cobrança para jogador, exigir desempenho do jogador e ficar sempre olhando, né, verificando quais são as ações do jogador. Você tem que ficar marcando em cima o tempo inteiro. Quando isso acontece, o jogador não tem muito espaço para ter esse tipo de comportamento. Então, se o Botafogo conseguir melhorar nesse sentido, né, ter um departamento de futebol atuante para, inclusive, dar conta deste efeito colateral do Romero, eu acho que não vai ter problema nenhum. Ele simplesmente vai ser apenas, em tese, um excelente reforço para o Botafogo. Um baita camisa 10 para o Botafogo. Um jogador realmente muito importante, porque tem muita técnica, muita habilidade. É o cara da bola parada, é o cara da condução, o cara do passe, o cara do lançamento, da pré-assistência, da assistência. Realmente um jogador bem diferenciado ali no setor do campo. O 10, geralmente, é um jogador hoje muito complicado até de você formar, porque o cara precisa ter muita personalidade para jogar naquele setor do campo. Um mundo de coisas acontece desse lado, um mundo de coisas acontece desse lado também. Então o jogador precisa ser muito rápido, muito hábil, ter um raciocínio muito rápido para dar conta de todos esses acontecimentos no seu entorno. Nem todo jogador consegue fazer isso. O Romero é um cara que consegue fazer isso muito bem e por isso que ele é um ótimo camisa 10. Agora, é preciso sempre ficar de olho nesses efeitos colaterais dessa possível
grande contratação do Fogão. É isso.